Aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer uma novidade que surgiu, uma possibilidade jurídica, eu diria. O que que é? Nós temos a medida provisória 992 de 2020 que trouxe uma nova forma de alienação fiduciária. O que que seria isso? É o compartilhamento da alienação fiduciária. Vou traduzir. Um imóvel que serve de garantia para uma dívida, agora ele também vai poder servir de garantia para uma nova dívida. E nesse vídeo aqui, então, eu quero explicar como é que funciona isso, e para isso eu vou trazer alguns conceitos antes. O primeiro conceito aqui que eu preciso falar é o que é uma medida provisória, porque eu sei que muita gente que assiste os vídeos aqui não é do ramo jurídico, e eu gosto de então equilibrar no início dos vídeos o entendimento. O que é uma medida provisória, então? A medida provisória, ela nada mais é do que uma norma emitida pelo presidente da República e essa norma tem força de lei. Claro que depois ela ainda vai ter que ser aprovada pelo Congresso Nacional, tem um trâmite específico para isso, mas a medida provisória já tem força de lei enquanto ela não é aprovada. Ou seja, já está em vigor essa possibilidade. E o Banco Central já regulamentou essa questão também. Ok. A outra dúvida aqui que é importante a gente trazer é o que é uma alienação fiduciária? Para explicar o que é uma alienação fiduciária, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui duas figuras principais, tá? Esse quadrado aqui e pegar um outro quadrado aqui verdinho. E a gente vai dar dois nomes aqui para eles, tá? O primeiro nome aqui a gente vai chamar de fiduciante. E o segundo nome, fiduciário. E dentro disso aqui, a gente vai ter ainda, deixa eu pegar fazer um círculo aqui, a gente vai ter uma garantia. Não vou escrever aqui garantia porque eu acho que não vai caber. Mas o que acontece na alienação fiduciária? A gente chama o fiduciante é aquele que dá um bem em garantia, no caso esse bem aqui, para o fiduciário. Ou seja, o fiduciário, ele, ele vai. Isso em troca de uma dívida, né? Ou seja, o que o fiduciante quer? O fiduciante quer que o fiduciário empreste uma quantia de dinheiro para ele. Então, ele faz um empréstimo, em outras palavras. Ele quer dinheiro. Mas o fiduciário, ele não vai dar o dinheiro assim, sem nenhuma garantia, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter um bem do fiduciante como garantia. E esse bem aqui, então, vou colocar aqui imóvel. Eu estou falando aqui de imóvel, tá? Imóvel. Ok. Então, esse imóvel aqui, vai ter esse contrato de alienação fiduciária vai ser registrado no registro de imóveis e o fiduciário, então, vai ter o quê? Ele vai ter um direito real sobre esse imóvel aqui. E essa é a garantia dele. Por quê? Porque se o fiduciante não pagar ao fiduciário o valor que ele deve, o fiduciário então vai fazer o quê? Ele vai ter esse imóvel aqui como garantia. Então, existe todo um procedimento, o imóvel vai a leilão e tudo mais, e existe uma intimação, um procedimento de intimação antes, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante saber que o fiduciário, então, consegue o valor, ou não, talvez não o valor inteiro, mas uma parte do valor de volta do que ele emprestou, pelo fato dele ter essa garantia. Ok, beleza. Mas o que é então o que diz essa MP 992? Ela diz o seguinte: nessa mesma, nesse mesmo desenho ali que eu fiz, quando a gente tinha o imóvel que era garantia, vou fazer aqui o imóvel que era garantia, ele cobriu uma dívida. Vamos supor que fosse uma dívida de 200 mil, tá? 200 mil. Vou botar K de mil. 200 mil. Ok. Agora, vamos supor que o devedor já pagou, vamos ver aqui, já pagou 50 mil. Então, sobra 150 mil, né? Ele já pagou 50 mil, a dívida é de 150 mil.
Esse imóvel aqui, ele vai poder servir então de garantia para uma nova dívida. Vamos supor aqui uma dívida de 50 mil. Isso que diz essa nova medida provisória. Então, isso se chama compartilhamento de alienação fiduciária, tá? E é o mesmo imóvel, ele vai servir de garantia mais de uma vez. Ou seja, tu vai poder fazer dois empréstimos em cima de um mesmo imóvel. Deu para entender? Se ficou com alguma dúvida até aqui, deixa nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas de todo mundo depois, certo? Então tá. O que mais a gente tem que saber aqui? Duas coisas importantes. Primeira delas, que o prazo da nova dívida, essa nova dívida aqui, o prazo dela não pode ser superior ao prazo que restava quanto da dívida anterior. Vou pegar um exemplo aqui grotesco, mas imagina que nós tínhamos uma alienação fiduciária com o prazo de 36 anos. E aí depois, então, já foram pagas várias parcelas e restam 20 anos. Então, o prazo da nova dívida aqui não pode ser superior a 20 anos. Por quê? Porque é o prazo remanescente. Então, eu não posso fazer uma nova alienação fiduciária aqui com um prazo de 30 anos, por exemplo. Aí já não daria porque já passou do prazo, teria que ser o prazo que resta. E os juros dessa nova alienação fiduciária não podem ser maiores do que os juros da alienação fiduciária original. Aliás, a gente chama a primeira de original, deixa eu colocar aqui, porque isso aqui, quando vocês forem num banco, isso aqui vai ser importante, a original, e a nova alienação fiduciária a gente chama da derivada, certo? Isso aqui. Quem é que vai poder fazer esse empréstimo aqui? Tanto empresas quanto pessoas naturais, ou seja, pessoas tipo eu, tipo tu que está vendo. Isso é pessoa natural. Só que a pessoa natural que for fazer essa dívida, ela só vai poder fazer a dívida se for para benefício próprio dela ou da família. Então ela não vai poder fazer uma nova alienação fiduciária aqui para um terceiro, por exemplo, porque daí já vai estar extrapolando os limites dessa regulamentação, certo? E eu quero trazer por último aqui alguns cuidados. O que seriam esses cuidados? Na verdade, não são nem cuidados jurídicos. Um deles até é. O cuidado aqui jurídico que eu quero trazer é em relação à limitação dos juros. Como eu falei, esses juros não podem ser maiores do que os juros da alienação principal. Então, cuida isso, porque se acontecer, é um direito teu de ter a redução então desses juros para ficar no limite da alienação principal. E o outro cuidado que eu quero trazer, daí já não é muito jurídico, é mais um cuidado econômico, digamos assim, que é o quê? É muito importante tu saber que aqui tu está fazendo uma nova dívida em cima de uma garantia que tu já tinha antes, né? Então, qual é o cuidado que tem que ter aqui? É um cuidado para tu não ficar se endividando à toa. Se faz uma nova dívida, se tu realmente perceber que essa dívida vai ser importante para ti, que vai te trazer algum benefício depois, então cuida para não se endividar desnecessariamente, porque essa medida provisória, ela tem a ela tem o intuito de gerar maior crédito no mercado, de gerar um maior fluxo no mercado. Só que tu não pode então deixar também se enganar. Se tu não precisa se tu não precisa fazer uma nova dívida, não faz. Fica na que tu já tem, certo? Era isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até mais.